Olá, hoje a gente vai mergulhar a fundo numa das obras mais controversas, mais explosivas da filosofia, O Anticristo, de Friedrich Nietzsche. Para se ter uma ideia, ele escreveu isso em 1888, no seu último ano de lucidez. E já adianto, este livro não é um debate, não. É uma declaração de guerra, com todas as letras. E olha só como ele já começa com essa provocação direta. Nietzsche sabia muito bem que estava escrevendo algo que ia desafiar tudo e todos. Era uma obra que, segundo ele mesmo, era para um público que talvez nem existisse ainda. Bom, vamos direto ao ponto. A análise que Nietzsche faz aqui não tem nada de sutil. Para ele, essa obra é literalmente uma maldição ao cristianismo. O subtítulo original que ele queria, Maldição ao Cristianismo, era tão agressivo, mas tão agressivo, que os primeiros editores simplesmente tiraram. Nas palavras de um amigo próximo de Nietzsche, a obra trata o cristianismo como se estivesse sendo esfolado vivo, sabe? Despido de tudo, de todos os enfeites, até sobrar só a essência nua e crua. Ok, para a gente entender a crítica dele, primeiro a gente precisa entender o diagnóstico central. Nietzsche acreditava que a cultura ocidental estava doente, e o nome que ele deu para essa doença foi decadência. E o interessante é como Nietzsche usa essa palavra, decadência. Não é um julgamento moral como a gente pensa hoje. Para ele, é quase um diagnóstico médico. Um organismo ou uma cultura se torna decadente quando perde seus instintos e começa a escolher o que faz mal para si mesmo. E isso leva a gente para o coração da filosofia dele. Uma inversão total de valores. Para Nietzsche, bom é tudo que está ligado à força, ao crescimento, à vontade de poder. E mal? Bom, mal é simplesmente tudo o que nasce da fraqueza. É uma redefinição completa do que é moralidade. Essa citação aqui é avassaladora. Ele não está atacando só algumas regrinhas sociais. Ele está mirando nos valores que a humanidade considera mais sagrados: compaixão, humildade, piedade, e dizendo que tudo isso são sintomas da doença da decadência. Então, tá. De onde veio essa doença? Nietzsche identifica a origem no que ele chama de a rebelião dos fracos, ou, em outro livro famoso dele, a revolta dos escravos na moral. Nietzsche argumenta que as classes sacerdotais, para conseguir poder, fizeram um truque genial e, na visão dele, perverso. Eles pegaram coisas naturais como o sofrimento e deram um novo significado. O azar ou a fraqueza de alguém não era mais só isso. Passou a ser uma punição pelo pecado. E, claro, muito convenientemente, quem tinha a chave para o perdão era o sacerdote. Agora, vamos focar numa virtude central, talvez a mais celebrada de todas, a compaixão. O cristianismo, afinal, se orgulha de ser a religião da compaixão, né? E aqui vem o golpe de mestre do Nietzsche. Para ele, a compaixão é um veneno. Mas por quê? Porque ela vai contra a lei da seleção natural, a lei do crescimento, porque ela mantém vivos os fracos, os que falharam. Na visão dele, isso não só enfraquece a espécie, como impede a humanidade de superar as próprias fraquezas. Ou seja, é uma prática que nega a vida. Chegando nesse ponto, a análise do Nietzsche dá uma virada surpreendente. Ele faz uma distinção radical que ninguém esperava entre a figura de Jesus e o homem que, segundo ele, foi quem de fato construiu o cristianismo. E aqui vem uma das frases mais famosas do livro. Para Nietzsche, só existiu um cristão, e ele morreu na cruz. Ele via a igreja, com todos os seus dogmas e sua busca por poder, como uma traição completa da mensagem original daquela figura. Essa tabela aqui ilustra a divisão de um jeito brilhante. De um lado, Jesus, que Nietzsche via como um idiota sagrado. E calma, isso não é um insulto. É no sentido de alguém puro, que vive uma realidade interior, uma prática de vida, e que é totalmente indiferente ao mundo exterior. Do outro lado, Paulo, o gênio do ódio, que pegou essa prática e transformou numa doutrina, num sistema de poder com recompensas e punições numa vida após a morte. E com essa frase, Nietzsche define o papel de Paulo como o grande vilão da história dele. O falsificador que, na visão de Nietzsche, enterrou a mensagem original debaixo de uma montanha de teologia, de vingança e de ódio. Certo, depois de tanto diagnóstico, tanta demolição, qual é a solução de Nietzsche? A resposta está na proposta dele de uma nova lei baseada na vontade de poder. A questão crucial é justamente essa. Se todos os nossos valores mais sagrados estão, na verdade, invertidos, o que a gente coloca no lugar? A resposta é a vontade de poder,
Para Nietzsche, esse é o instinto mais básico da vida. E não é só sobre dominar os outros. Pensa no impulso de uma planta para crescer em direção ao sol. É um impulso interno de se expandir, de se superar e de afirmar a própria força. Exatamente o contrário da moralidade da fraqueza. Então, o ponto central é esse. A cura é uma transvaloração de todos os valores. Não é só destruir a moralidade antiga, mas criar novos valores. Valores que sirvam à vida, à força, à nobreza. Ser o anticristo, para Nietzsche, é ser o mensageiro desses novos valores que afirmam a vida em sua plenitude. E Nietzsche leva essa ideia até o extremo, de uma forma quase performática. No final do livro, ele não só critica, ele propõe uma nova lei. Uma declaração de guerra final contra o que ele vê como o grande veneno da humanidade. E a gente termina com essa imagem chocante e inesquecível. Isso não é uma sugestão, é quase um decreto. Com essa visão radical, Nietzsche não deixa nenhuma dúvida sobre a força da sua condenação e nos deixa com a pergunta: o que significa construir valores num mundo depois da morte de Deus?